E polêmica da titularidade com a doutora Bárbara Fiaco, presidente da IPLA, com o Wagner Lach, do INPI, o querido amigo Edson Souza, que é da Baia, e o meu sócio Cláudio Barbosa, moderador. Então, aviso a todos os participantes que sintam-se à vontade, se tiverem interesse nesses temas, para se deslogar da nossa sessão plenária, às 11 horas, e se logar no painel de interesse. E nós aqui vamos continuar com a conversa com o diretor do NPI. Então, doutor Pedro Eduardo, por favor. Bom dia a todos, a todas. Nosso tempo está bastante escasso, mas antes de apresentar e passar a palavra aos diretores do INPI, eu queria só aqui me juntar aos elogios à atual gestão do INPI, que é uma gestão de excelência e que o próprio presidente mencionou, feitos tão importantes realizados, né, no curto espaço de tempo. Então, é uma satisfação enorme eu poder estar participando aqui do painel e obviamente, aqui apreciando as apresentações. Guys, I'm sorry to disturb. I know you guys are concentrating, but Barbara, I would like to double check the pronunciation of your surname. It's Fiaco. Fiaco. Okay. So that perfect. And Wagner Lach. Okay. Obrigado. Sim.
Okay.
Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana, mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia. Foi amplamente noticiado no final de 2016 que a rede neural do sistema de tradução do Google havia desenvolvido um idioma interno para servir de ponte entre os diferentes idiomas que é capaz de traduzir. Podemos pensar que se trata de uma criação simples, desprovida de verdadeira atividade inventiva. Mas isso pode não ser verdade. Se, por exemplo, o idioma criado representar um mecanismo capaz de relacionar estruturas léxicas e gramaticais radicalmente diferentes, substancialmente mais eficiente ou mais eficaz que as anteriores, uma tal linguagem seria um artifício técnico perfeitamente patenteável em quase todas as legislações. 2 anos mais tarde,
em 18 de dezembro de 2018, a Folha de São Paulo noticiava que inteligência artificial já cria roteiro, compõe música e pinta quadro. As diferentes formas de propriedade intelectual protegem criações da mente. O termo mente pode se aplicar também a uma mente artificial? As criações de uma mente artificial devem ser protegidas? Elas pertencem ao criador da inteligência artificial ou ao usuário que lhe interpôs demandas com parâmetros e dados de entrada por ele definidos? Ou aos dois, na medida do que tiverem previamente contratado? E se não houverem contratado nada previamente? E para debaterem conosco esse tema, reunimos um time de mentes brilhantes, sob a moderação de Cláudio Barbosa. Cláudio, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Congresso de Propriedade Intelectual da BPI. Eu sou Cláudio Barbosa, sócio de Casnar Leonardos e coordeno a comissão da BPI que lida com questões relativas à tecnologia da informação. É um prazer enorme estar aqui na companhia de vocês. Pelo chat eu já vi vários amigos, né? Cumprimento a todos. E agradeço esse gentil convite. O tema é interessantíssimo. Junto comigo estarão o Dr. Wagner Lach, trazendo a visão do INPI, o Dr. Edson Souza, com a perspectiva empresarial da Barber, e a doutora Bárbara Fiaco, com a experiência norte-americana, especialmente da AAPLA, USPTO e a IPPI. A inteligência artificial, como a introdução já demonstrou, é um tema recorrente. Eu posso até puxar pelo Gênesis, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, já dá a ideia de que nós somos capazes de criar, a criação se perpetua. E essa capacidade de criação acaba definindo o que é um ser humano, o que é uma personalidade. Existem até vários mitos e nós somos assombrados por visões, às vezes, escuras do que seria uma inteligência artificial, como no filme 2001, Odisseia no Espaço, ou então em filmes mais sensíveis, como o filme Her, de 2013, do Joaquin Phoenix. A questão da propriedade intelectual e a inteligência artificial tem sido estudado já há algum tempo. Em 2019, por exemplo, a questão da inteligência artificial e o direito autoral foi estudado no Congresso de Londres, e esse ano, em 2020, a IPPI se debruçou na inter-relação com patentes. Eu vou começar a apresentação apresentando o Dr. Wagner Lach, que compõe a diretoria da INPI. Dr. Wagner possui graduação em Engenharia Elétrica, pela UFRJ, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela UFRJ também, experiência em processamento de sinais, particularmente em codificação. Ingressou no INPI em 2006, como examinador de patentes na área de telecomunicações, atuou por 5 anos como assistente técnico da diretoria de patentes e hoje ocupa o cargo de coordenador geral de patentes, coordenando exames técnicos na área de petróleo e gás, física e engenharia civil e, obviamente, como não poderia deixar de ser diferente, elétrica, eletrônica e telecomunicações. Dr. Wagner, eu passo a palavra ao senhor. Boa apresentação. Bom dia a todos. Agradeço o convite da BPI de estar aqui, representando o INPI e a coordenação, a CGPAT 3, né, onde eu exerço minha função atualmente, né. Agradeço também aos participantes que optaram por assistir o painel e não assistir a plenária, ou talvez assistir os dois ao mesmo tempo, não sei se isso é possível, mas então vamos lá.
Bom, então, o tema que nos traz no Congresso, né, da BPI, né, o papel da PI na transformação digital, né, então pretendo enfocar um pouco nesse tema, né. Então, a minha intenção, deixa eu ver como que eu passo o slide. Opa, passei demais. Como que eu faço aqui para voltar o slide? Ok, pronto. As ferramentas online nos traz desafios, né? Nós estamos acostumados com a presencial, né? Então vamos lá. O que eu pretendo abordar aqui é fazer um panorama sobre a tendência de depósitos de pedidos de patente no Brasil, né? Apresentar também algumas implicações que o depósito de pedidos relacionados à inteligência artificial nos traz, alguns desafios que isso nos traz, né? E fazer uma breve pontuação sobre a polêmica da titularidade, certo? Então, falando dos depósitos de pedidos de patentes relacionados à inteligência artificial, para resumir, eu vou usar AI como abreviação para inteligência artificial. Pode ser que eu me confunda, às vezes usa IA, então me perdoem se eu utilizar ambos, né? Então, os dados estatísticos que eu vou apresentar, eles seguem a metodologia desse trabalho feito pela WIPO, né, que é um trabalho que eu recomendo para quem ainda não conhece, é um trabalho muito detalhado, muito bem feito, né? E eles apresentam qual a estratégia que foi usada para selecionar os pedidos de patentes depositados e relacionados à inteligência artificial. Não é uma tarefa simples, porque a inteligência artificial ela se espalha por diferentes campos tecnológicos, então não é fácil identificá-las, por exemplo, somente pela classificação. Então, eles utilizaram uma metodologia que mistura tanto a classificação como palavras-chave para encontrar esse volume de pedidos que estão relacionados à inteligência artificial. Foi produzido um trabalho recentemente pela equipe de estudos e projetos da Diretoria de Patentes, né, que é um radar tecnológico, né, onde foram produzidos os dados que eu vou apresentar aqui e algumas informações também que são provenientes desse radar tecnológico, né? Então, baseado lá no estudo feito pela WIPO, né, eles fazem no estudo um levantamento interessante, que é examinar a publicação de artigos científicos e de patentes ao longo do tempo. E eles concluíram que, em torno de 2010, nós tínhamos uma proporção de 8 artigos científicos publicados para cada patente, enquanto que, em 2016, a gente já tinha essa proporção de 3 artigos científicos para uma patente. Ou seja, a gente vê uma saída da teoria para a aplicação, né? Eles também destacam que o início dos estudos em inteligência artificial datam muito antes de serem publicados as primeiras patentes, né? Então, nesse trabalho, eles identificaram 340 mil pedidos depositados no mundo todo, publicados no mundo todo, né? Daqui a gente destaca entre os principais depositantes, né? A gente verifica que os Estados Unidos, a China e o Japão lideram esse ranking, né? Onde estão concentrados o maior número de depósitos, né? Que chega a 78%. Né? O Brasil, ele aparece aqui em 14º lugar, com aproximadamente aqui 5 mil e poucos pedidos, né? Então, replicando então a metodologia utilizada
pela WIPO, a gente chega no seguinte resultado, né? Esse daqui é o panorama no Brasil, né? O gráfico exibe aqui o volume de pedidos ao longo dos anos de depósito, né? Os gráficos em barra indicam as patentes relacionadas à inteligência artificial e a linha mostra o número de depósitos de todas as áreas tecnológicas, né, para fim de comparação, né? Então, como eu disse, foram identificados 5.100 pedidos de patentes relacionadas à inteligência artificial depositados no INPI, tanto por residentes quanto não residentes, né? E observando aqui o gráfico, a gente verifica que, a partir de 2009, a gente tem um crescimento no número de depósitos de patentes relacionadas à inteligência artificial que se diferencia, que se contrasta com os depósitos totais, né? O que demonstra que o número de patentes relacionadas à inteligência artificial cresce numa proporção maior do que o número de depósitos, né? A gente verifica que esse crescimento chega a 25%, né, a partir de 2009, 2010. Tá? O estudo da WIPO ele também verifica que mais da metade das patentes depositadas relacionadas à IA estão publicadas após 2013. Né? Então, a gente verifica aqui no nosso gráfico que também no depósito no INPI, isso acontece, né, que chega até 55%. Né? Passando para observar como são esses depósitos conforme a origem do depositante, a gente verifica aqui que os Estados Unidos ele tem uma predominância em 45% dos depósitos, né? Seguido do Brasil com 9%, uma distância muito grande, né? E do Japão também com 9%, uma distância muito grande. Então, a gente tem a predominância aqui dos depósitos provindos dos Estados Unidos, né? E, curiosamente, a gente observa aqui, aqui do lado direito, nessa tabelinha, que nos pedidos totais, né, a gente tem uma incidência de 30% dos americanos e 20% dos nacionais. Então, a gente percebe que quando a gente olha para a inteligência artificial, essa diferença ela aumenta de maneira enorme, né? Então, a gente verifica, tem um outro fato interessante, que quando a gente olha para os dados globais, a gente tem os Estados Unidos, o Japão e a China como os principais concentradores dessas tecnologias, enquanto que aqui a China não figura aqui entre os principais, ela aparece ali em sétima posição, né? Por quê? Né? Isso porque a China ela concentra os depósitos domesticamente, né? E no trabalho da WIPO eles citam isso, né? Que somente 4% do que é depositado na China é depositado em outro escritório. Então, isso reflete aqui, a gente tem nem tantos depósitos assim provenientes da China, né? Se olharmos para a tendência no Brasil, né, a gente tem como os principais atores empresas americanas, né, a Microsoft e a Qualcomm lidera esse ranking, né, e nesse ranking dos 15 maiores depositantes, isso concentra 32% do total de pedidos, né, onde a maioria delas, a maioria não, na verdade, todas elas são empresas, né, não temos aqui os institutos de pesquisa. E quando a gente olha para residentes, né, para os pedidos depositados por nacionais, né, a gente tem um gráfico similar ao anterior, né, onde a gente observa aqui também um crescimento maior nos pedidos relacionados à IA, de maneira diferenciada aos pedidos depositados normalmente, que tem se mostrado com um crescimento em torno de 3% aqui a partir de 2009, né, enquanto que os pedidos de inteligência artificial eles têm apresentado um aumento médio de 17%. Né?
Isso equivale a 462 pedidos, né, que é 9% do total, como a gente viu no slide anterior. Né? Olhando para os principais depositantes, a gente tem a Unicamp como um líder aqui no número de depósitos, né? E é interessante observar que a maioria dos principais atores aqui residentes, eles são ou universidades ou institutos de pesquisa. Né? Isso é uma observação bastante interessante, que é um padrão que a gente vem observando ao longo do tempo, né? Graças aos NITs, né, que impulsionaram muito o número de depósitos e a atenção para a propriedade intelectual nas universidades. Né? Quando a gente observa por área tecnológica, né, como separar esses pedidos de inteligência artificial em torno de diferentes áreas tecnológicas, né? A classificação ela se mostra insuficiente para a gente fazer essa separação com maiores detalhes, né? Então, a WIPO ela utiliza um critério, ela separou as invenções relacionadas à inteligência artificial em 3 categorias. Em técnicas em inteligência artificial, que são, de fato, os algoritmos de treinamento, de identificação, né? As técnicas utilizadas para fazer essa inteligência artificial. Outro grupo, outra categoria, seriam as aplicações funcionais, que são aplicações onde a inteligência artificial está muito relacionada à aplicação, ela está intrínseca àquela aplicação, né? Como, por exemplo, o reconhecimento de fala, né? Por si, reconhecer, já tem aí alguma inteligência artificial desde que essa aplicação nasceu, né? Convém até observar que a gente tem um boom no reconhecimento de fala por volta do ano 2000, mais ou menos, né? Que foi apresentado ao mercado sistemas de produção de fala e de reconhecimento de fala, mas o mercado rejeitou um pouco esse tipo de patente porque ela demandava muito treinamento, o erro era muito grande, errava muito, então o usuário perdia a paciência e o mercado não estava pronto ainda, né? Os produtores foram muito ansiosos em colocar essa tecnologia no mercado e ela se mostrou ainda imatura, né? E a gente vê, alguns anos depois, 10 anos depois, né, uma maturidade maior nessas tecnologias e uma aceitação melhor dessas tecnologias. Então, uma terceira categoria são os campos de aplicação, onde são diversos campos tecnológicos onde a inteligência artificial pode ser utilizada, né? Então, a gente observa, aplicando uma separação nos dados, nos 5.100 pedidos que a gente tem depositado no NPI, a gente observa mais ou menos essa distribuição, onde o diâmetro do círculo aqui ele é proporcional ao número de pedidos que foram identificados, né? E eu acho que a informação mais interessante aqui, e o que é previsível, é observar que a maioria das patentes estão em campos de aplicação, né? E eu aproveito para observar que essa seria uma oportunidade para o Brasil, né? De se utilizar de métodos até mesmo conhecidos de inteligência artificial em aplicações novas. Né? Acho que essa é uma oportunidade para nossas empresas que desejam inovar e que desejam aumentar a produtividade. Né? E quando a gente olha para essa distinção nessas 3 categorias, a gente verifica, tal como o estudo da WIPO fez, a gente identifica a predominância aqui de algumas matérias, né? De algumas áreas. Né? Por exemplo, em técnicas de essa categoria, né? Enquanto em aplicações funcionais a gente verifica que a visão computacional tem sido uma área que tem demandado muitos depósitos de patentes, né? Seguido por métodos de controle e processamento de fala e de linguagem natural, enquanto que em aplicação a gente verifica que transporte, ciências médicas e telecomunicações tem prioridade no número aí de depósitos
relacionados a patentes inteligência artificial, certo? Então, saindo agora um pouco do panorama de depósitos e a gente enfocando sobre o exame técnico, né, olhando um pouco o trabalho de casa, né, eu fiz a seguinte separação, eu verifiquei para esses pedidos, esses 5.100 pedidos depositados, qual era a situação processual desses pedidos, né? Então, a gente verifica que 45% desses pedidos eles já foram arquivados, né? Então, foram arquivados porque o depositante já não demonstrou interesse por aquele pedido, né? Provavelmente porque já apareceram tecnologias mais recentes, né? É conhecido que nós estamos com o exame examinando patentes que não gostaríamos de estar examinando, né? Que são patentes mais antigas, né? Gostaríamos de estar examinando patentes novas, mas isso é uma consequência histórica, né, do backlog aí. Então, nós temos aqui 44% dos pedidos que estão aguardando para serem examinados, né, e 11% que já foram decididos, né. Dos que foram decididos, a gente tem nessa proporção aqui do lado direito, né, que 68% deles foram deferidos, né, então tiveram o pedido de patente concedido, né. Eu acho essa proporção aqui bem razoável, ela é compatível com outros escritórios, tá? E quando a gente olha para a evolução aqui, para a distribuição desses pedidos ao longo dos anos de depósito, né, a gente percebe que a gente ainda tem aí um morro a enfrentar, a subir, né, que a gente vem escalando com empenho. Eu vou ser sincero nesse ponto. Eu acho que o programa de ataque do backlog ele tem exigido bastante empenho dos examinadores, bastante esforço, e acho que os examinadores têm respondido à altura, que é os resultados que a gente tem visto ultimamente, né? Então, a gente verifica que os maiores problemas relacionados à inteligência artificial, problemas que eu digo, problemas para o exame, né, situações que talvez a gente não tenha previsto para o exame, elas ainda estão por vir, algumas delas, né? Inclusive o tema da titularidade, né? Então, relacionado ao exame técnico, quais são os desafios, quais são as implicações que a gente teria, né? Bom, primeiramente, cabe a gente diferenciar aqui quando a gente fala que são invenções que estão relacionadas, que utilizam de inteligência artificial para chegar a um resultado, certo? E aquelas invenções que utilizam de inteligência artificial para gerar novas invenções, né? Acho que é bom a gente separar essas duas visões, né? E eu diria que hoje o problema relacionado ao exame técnico, né, ele está mais associado às invenções que se utilizam da inteligência artificial, né? Ainda não chegamos ao ponto de encontrar invenções que geram outras invenções, né? Então a gente precisa, claro, prever, né, antever essa situação, mas de fato isso ainda não faz parte da nossa rotina, né? Nós, no nosso dia a dia, a gente fica sempre um olho no passado e um olho no futuro, né? Então, mais direcionado às invenções que utilizam inteligência artificial, né, elas se enquadram naquela categoria de invenções implementadas por computador, né? Que recentemente a gente teve uma revisão dessas diretrizes e colocamos em consulta pública, né? A gente fazendo algumas palestras ao longo de algum tempo, a gente percebe que a gente ainda tem muito desconhecimento em relação à possibilidade de proteção dos algoritmos, né, de patentes relacionadas ao programa de computador, mas que não são o programa de computador em si, né? Então, a gente tem ainda uma cultura, talvez do código de propriedade intelectual passado, né, em que invenções
implementadas no computador, elas não eram patenteáveis. Então, é importante ter esse esclarecimento. Então, a gente busca aqui tanto trazer o procedimento que a gente aplica no dia a dia, no exame, né, em busca de ter maior transparência, né, e a gente precisa também ter harmonia nas nossas decisões, né. Então, apesar de já termos aí decidido algumas patentes relacionadas à inteligência artificial, a gente ainda tem alguns pontos que a gente precisa acrescentar às nossas diretrizes, né. Então, temos um trabalho com o BRICS que visa justamente abordar esse ponto, né. E dentre esses assuntos, né, a gente destaca aí a elegibilidade, né, quer dizer, a fronteira ali dos métodos matemáticos, né, no artigo 10 da LPI, né, a suficiência descritiva, quando uma inteligência artificial não se sabe muito bem como ela chega naquele resultado, né, os pesos, uma rede neural, por exemplo, teria que ser descrito quais são os pesos, qual é exatamente a arquitetura utilizada para a rede, para que ela chegue naquele resultado após o treinamento, né? Isso são alguns assuntos que a gente precisa normatizar, né? A gente precisa deixar isso mais claro, né? E também sobre atividade inventiva, né? Quando a inteligência artificial engloba vários assuntos, né? Então a gente acaba também tendo um técnico no assunto aí que precisa ter um conhecimento em vários campos tecnológicos, né? E isso demanda treinamento e talvez um exame compartilhado, né? Falando, então, um pouco sobre aquelas invenções que geram invenções, né, eu trago aqui um caso em particular, né, e deixo até espaço para a Bárbara, acho que vai abordar esse assunto com maior profundidade, né? Então, um caso que ficou famoso é um caso Dabus, né, que gerou uma discussão e já uma decisão pelo Apple e pelos Estados Unidos, né? Esse caso, ele foi depositado patentes no Apple, no S e no UK, se eu não me engano, são esses 3 escritórios, em que, no lugar do inventor, é descrito um sistema que ele tal como eu descrevi aqui, ela é uma invenção que foi gerada automaticamente por uma inteligência artificial, né? Acho que foi uma provocação do depositante dessa patente movimentar esse tema, né? E a decisão, a nossa lei, ela é bem parecida com a lei da Apple, né? Então, acho interessante a gente supor aqui que se esse pedido fosse depositado no INPI, qual seria a nossa decisão? Cabe relembrar que num trabalho do IP5 a respeito desse tema, eles concluíram que o inventor ele teria que ser uma pessoa natural para o pedido ser aceito, de que a jurisdição dos IP5 eles requereriam essa necessidade, pelo menos para constar no requerimento, né? Não estamos falando aqui do conteúdo, mas sim do requerimento. E quando a gente olha para a nossa legislação, né, qual seria a decisão do INPI? Então, isso daqui é ainda uma opinião minha, né? Não é uma decisão oficial do Instituto, mas eu acredito que a gente vá nesse sentido, né? E quando a gente olha para o artigo 6º, né, eu destaquei aqui algumas palavras que acabariam atribuindo à inteligência artificial direitos na qual ainda não foram estabelecidos, né? A inteligência artificial ainda não tem personalidade própria e legal, né, a ponto de ter direitos, né? Então, a gente verifica no próprio caput do artigo 6º, né, que será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, né? Será assegurado esse direito a uma inteligência artificial, né? Então, quando a gente olha para o parágrafo 2º, né, onde nós temos um contrato de trabalho ou prestação de serviço do inventor com o requerente, né? Como que uma inteligência artificial vai ter um contrato de trabalho, né?
E no artigo 3º fica mais evidente que a lei estava se referindo a pessoas, né, quando fala que uma invenção pode ser realizada conjuntamente por 2 ou mais pessoas, né? E ainda no parágrafo 4º que o inventor será nomeado, né? Então ele precisa ter um nome, apesar de uma inteligência artificial também ter nome, mas podemos chamar isso de nome, né? Então, o que eu acabo concluindo é que a nossa legislação ela também pressupõe de que o inventor ele precisaria ser uma pessoa natural, né? Precisa ser uma pessoa, né? Então, acredito que o caso Dabos ele também seria rejeitado no INPI se ele viesse a ser apresentado desta maneira, né? Torna-se um desafio se não constasse como uma inteligência artificial no campo do inventor e mesmo assim fosse depositar essa patente, né? Então, acho que esse é um tema que eu deixo em aberto, né, para que a gente venha a continuar em nossa discussão, né? Então, novamente, eu agradeço a oportunidade, né? Estou controlando aqui o tempo para deixar espaço para que os colegas também apresentem seus temas e passo a palavra para o Cláudio para a gente continuar nosso debate. Obrigado, Wagner. Apresentação excelente, né? Temos já algumas questões que eu vou deixar para o final, né? E eu fiquei sem voz na minha apresentação inicial, né? Pelo menos, se eu não me engano, a área do site em português, ela não estava transmitindo. Então, a apresentação do Dr. Wagner não foi completa, mas eu vou resumir um pouquinho o grande currículo dele para vocês saberem, acho que todos conhecem já, mas ele é graduado, mestre e doutor em engenharia elétrica pelo FRJ, e atua no INPI desde 2006, ocupando atualmente o cargo de assistente técnico da diretoria de patentes e como coordenador da Patentes 3, que importa a área de elétrica, eletrônica e telecomunicações. Dr. Wagner, foi uma excelente apresentação, muito obrigado. E, prosseguindo no tema, eu gostaria de apresentar o Dr. Edson Souza, que é bacharel em Direito pela UERJ, especialista em biossegurança pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, mestre em Direito de Biotecnologia e Ética pela University of Sheffield, no Reino Unido, e MBA em Empreendedorismo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, GV. Tem 20 anos de experiência em propriedade intelectual e atua 6 anos como gerente jurídico sênior na Bayer Brasil. Sem maiores delongas, Edson, passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à BPI pelo convite e aos meus colegas desse painel pela participação. Vou tentar ser bastante breve. Nosso tempo é curto e eu não estou conseguindo passar os slides. Sim, agora sim. Rapidamente pela nossa agenda, eu vou só trazer uma breve consideração sobre o escopo de inteligência artificial, passar por como as ferramentas digitais, incluindo a inteligência artificial, têm modificado, têm revolucionado a nossa pesquisa e desenvolvimento na Bayer, seja na área de saúde humana, seja na área da agricultura. Depois eu vou passar para o tema específico do nosso painel, sobre direito de patentes e as implicações com inteligência artificial, passando por algumas reflexões para o futuro sobre o tema. Eu acho que eu estou com algum problema na passagem desses slides.
Eu poderia pedir a assistência o suporte técnico para poder passar por... Perfeito, muito obrigado. Pode passar então para o próximo? Ok, obrigado. Desculpem. Sem problema nenhum. Aguardaremos e descontaremos no tempo. Ele é um pouco pesado, talvez seja isso. Bom, passando um pouco sobre a definição, o escopo de inteligência artificial, você pode passar para o próximo, por favor? Eu acho que muito se fala, muito se comenta sobre o assunto, mas eu acho que existe uma percepção ainda talvez um pouco equivocada entre alguns membros da sociedade sobre o que é exatamente a inteligência artificial, o que ela compreende. Talvez a raiz desse problema seja um pouco o sensacionalismo que nós vemos em alguns filmes de ficção científica. Aí eu poderia citar O Exterminador do Futuro, Matrix, etc. Além disso, a gente também tende a atribuir características humanas à tecnologia, e isso pode levar à crença de que a tecnologia pode fazer muito mais do que ela realmente é capaz naquele momento. Por favor, o próximo slide. O termo inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez em 1955 por John McCarthy, um cientista de computação norte-americano, e existem diversas definições sobre o termo. Talvez uma que seja bastante simples e ao mesmo tempo bem compreensiva seria que a inteligência artificial é uma área de estudo que visa resolver problemas que anteriormente estavam destinados à mente humana. Então, com essa definição, a gente consegue perceber que o que existe seria uma série de aplicações que usam tecnologia avançada para fornecer uma semelhança de raciocínio humano para um determinado fim, tá? E dentre as tecnologias que fazem uso de inteligência artificial, eu poderia citar talvez duas principais, que são o aprendizado de máquina, segundo o qual você fornece entradas e saídas, e a máquina, o sistema, ele tem que perceber aquele padrão e o porquê daquele padrão, e também o aprendizado profundo, que é uma forma de você também implementar o aprendizado de máquina. E o aprendizado profundo, ele se inspira no padrão de processamento de informações dos cérebros humanos. Tá? Por favor, o próximo slide. Passando agora um pouco para a transformação digital que atualmente acontece na Bayer, é bastante importante salientar que essas ferramentas digitais, incluindo a inteligência artificial, têm sido propulsores para nos mantermos firmes no nosso propósito, que é a ciência para uma vida melhor, e para a nossa visão, que é a saúde para todos, fome para ninguém. Por favor, o próximo.
Na área de saúde humana, próximo, por favor, também, a gente acredita que a inteligência artificial ela pode ser capaz de melhorar o dia a dia de pacientes, de médicos e da sociedade em geral. Isso porque a gente acredita que vai ser capaz de oferecer os tratamentos adequados, corretos, para os pacientes corretos, no determinado tempo correto. A gente tem utilizado a inteligência artificial para identificar potenciais fármacos, novos potenciais alvos, biomarcadores de diagnóstico e também no desenvolvimento clínico. A gente também acredita no poder da colaboração para impulsionar a inovação nesse setor digital. Então, a Bayer, um exemplo, por exemplo, firmou uma cooperação com essa empresa Exscientia, do Reino Unido, justamente para poder trabalhar na pesquisa na busca de novos candidatos a medicamento na área cardiovascular e oncológica. Além disso, eu também posso citar a criação de hubs, life hubs, dentro da nossa organização, e que são locais de incubação de soluções, onde nós fornecemos mentoria, parcerias, alianças com empresas, startups, e, em particular, no campo de inteligência artificial, eu gostaria de citar o nosso Life Hub do UK, que foi aberto no ano passado e que tem se dedicado exclusivamente a buscar soluções na área de inteligência artificial, na saúde. Próximo slide, por favor. Na agricultura, a gente pode pensar também, fazer uma comparação, como os smartphones, eles causaram uma tremenda revolução na comunicação pessoal. A gente vê hoje sensores, drones, imagens de satélites, todas elas funcionando para causar uma grande transformação no campo, tá? Hoje nós temos, e por trás de tudo isso está a ciência digital, né? A gente tem aí o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, tudo isso é o fundamento para essas ferramentas que estamos desenvolvendo. Próximo slide, por favor. Uma das soluções que uma das empresas do nosso grupo que fornece diversas soluções digitais na agricultura é a Climate Corporation. E através das soluções oferecidas pela Climate, o que acontece? Há um treinamento de ferramentas, de aplicações que conseguem reconhecer, se sensibilizar com os problemas típicos no campo. E isso cria alertas para que os agricultores possam tomar ações antes que eventos indesejados possam comprometer a produtividade deles no campo. Uma outra grande aplicação é no diagnóstico de doença de plantações. Pensem vocês, por exemplo, quando vocês fazem o upload de uma foto no Facebook ou no Instagram, e o aplicativo ele reconhece automaticamente, alguns dos seus amigos, seus familiares fazem aquela marcação da foto. No caso de uma plantação, a gente pode fazer um reconhecimento de uma lesão pela cor, pela sua extensão e oferecer um diagnóstico apropriado. Além disso, também no campo, a gente está modificando, transformando a forma como nós oferecemos e desenvolvemos os nossos produtos do nosso portfólio, tal como as sementes. E para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo, cerca de 2 minutos. Eu lamento, ele tá em inglês, mas ele é bastante ilustrativo dessa transformação. Próximo slide, por favor, é um vídeo.
Obrigado. Bom, passando agora para o nosso exato tema do painel, próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Bom, como o Wagner já antecipou, eu acho que, existem diversos pedidos de patente, patentes concedidas, em que a solução técnica, o inventor foi assistido por uma inteligência artificial. Agora, a gente está vendo agora a primeira publicação internacional em que uma inteligência artificial ela foi nomeada como inventora, que é o caso Daibus. Segundo os procuradores desse caso, Daibus recebeu treinamentos genéricos, ele não foi treinado, ele não recebeu instruções para resolver nenhum tipo de problema específico. E ele, a partir de um certo momento, ele começou a desenvolver invenções, o que eles chamam de independentemente, autonomamente, sem supostamente uma interferência, uma intervenção ou um domínio humano, tá? E é esse ponto, justamente, que gera a complexidade para a situação, porque se a gente estivesse pensando nessas invenções que elas nas quais os inventores eles são assistidos pela inteligência artificial, a gente talvez não teria muita diferença daquelas invenções implementadas por computador. Mas nesse caso, não. Né? E aqui também fica um ponto de discórdia, porque existem alguns especialistas que afirmam que a gente não está ainda no momento em que a inteligência artificial pode ser considerada que haja sem intervenção ou domínio humano, mas que ela possa agir sem a supervisão. Mas, de qualquer forma, foi esse o texto, essa argumentação que trouxe o procurador do caso. Tá? Essas prioridades desse WO, elas foram analisadas pelo EPO e elas foram rejeitadas. O EPO ele se baseou numa interpretação sistemática da EPC, tá, da European Patent Convention, para afirmar que, pelo conjunto de termos usados, haveria toda uma indicação de que somente pessoas físicas poderiam ser nomeadas como inventores. E ele até também fez um estudo comparativo internacional, afirmando que nos demais países a mesma conclusão seria chegada. Tá? Existe um recurso pendente e o caso também já foi analisado nos Estados Unidos, também tendo sido rejeitado lá. Próximo slide, por favor. Eu não pretendo trazer sobre a questão nenhuma posição, até porque eu acho que a gente está no momento ainda de coleta de contribuições. A gente já viu aí, por exemplo, a OMP realizando consultas, chamando membros da sociedade civil e outros stakeholders para contribuir com sugestões sobre o tema. Os escritórios de patente também, o SPTO, o EPO encomendou alguns estudos e, se não me engano, ano passado também sobre o tema. Então, o que eu trago aqui são pontos para a gente refletir, talvez até com um pouco de vinho, né, para a gente, né, abrir, expandir um pouco mais a mente, porque eu acho que o assunto realmente merece uma análise um pouco mais sofisticada, tá? E um primeiro ponto que eu vejo é que realmente não existe claramente, tá, na legislação nacional brasileira, e talvez eu arrisco dizer nem nas demais, na maioria das demais legislações internacionais, uma proibição expressa. Da mesma forma como tampouco existe uma permissão expressa para que seja nomeada uma inteligência artificial como inventora. Agora, minha primeira pergunta seria, negar uma patente de invenção, tá? Concebida por no caso, por exemplo, Daibus, que foi indicado como inventor,
se essa invenção satisfizesse os requisitos de patenteabilidade estabelecidos no TRIPS, isso seria uma violação ao Tratado Internacional? Meu primeiro ponto de consideração. Um outro ponto de consideração a gente tem aqui no direito brasileiro o fato de ser reconhecido como inventor, tá? É um direito personalíssimo, tá ligado a uma pessoa natural, né? Agora, eu pergunto para vocês, não existiria da mesma forma um direito, até diria moral, da sociedade de conhecer um verdadeiro autor, no caso de uma invenção autonomamente desenvolvida por uma inteligência artificial, tá? E reconhecer, a gente estaria somente reconhecendo isso, ou a gente precisaria de um passo além, criar uma personalidade, uma ficção, né, jurídica, uma personalidade legal eletrônica para essa inteligência artificial, de forma que ela seja capaz de ter direitos e contrair obrigações da mesma forma. E se a gente avançar um pouco nesse ponto, existem legislações que garantem ao inventor o direito de remuneração. Como a gente faria no caso de um inventor ou um co-inventor inteligência artificial, né? Sem essa solução. A questão da titularidade estaria também um pouco relacionada a essas questões relacionadas ao inventor. Por quê? O EPO, no caso do Deibas, o pedido de patente foi requerido pelo desenvolvedor da inteligência artificial, que ao mesmo tempo era seu proprietário. E o EPO argumentou que você não poderia transmitir aquela invenção para o requerente por meio de um contrato de trabalho, porque Deibas não era empregado daquela pessoa. E tampouco haveria uma transmissão de título, porque Deibas é uma máquina e não teria direito de propriedade, não teria direito a um título de alguma coisa que pudesse transmitir a terceiros, tá? Agora, pensando aqui numa situação, vamos supor que esse resultado não fosse inventivo, tá? Normalmente a gente seria levado a crer que aquele resultado, aquele produto desenvolvido pelo um computador pertenceria, em princípio, talvez, ao proprietário daquela máquina, daquele sistema, né? Agora, a gente tem uma solução diferente porque o resultado é inventivo, é um pouco, talvez, um ponto para a gente refletir. E passando agora só para o último ponto, o EPO encomendou ano passado um estudo em que ele avaliava duas situações. Uma que você reconhecesse a inteligência artificial como inventora, e aí, nesse caso, você precisaria de uma reforma do sistema jurídico um pouco mais robusta para acomodar essa transformação, e no outro caso, você mantivesse o status quo, somente pessoas físicas como inventoras. E aí, nesse caso, ele fala que o direito à invenção, você teria que talvez pensar nas contribuições criativas do proprietário daquele sistema, no desenvolvedor, no usuário, de forma a você ter um sistema um pouco justo, entre aspas. Próximo slide, por favor. Só rapidamente aqui para as questões das reivindicações, eu elegi falar um pouco sobre atividade inventiva, o tema era um pouco grande, e aqui a polêmica do técnico no assunto. A questão principal é saber quem seria, vamos supor que a inteligência artificial tivesse se tornado usual em um determinado campo técnico. Quem seria esse meu técnico no assunto e como seria fácil eu aferir o conhecimento técnico dele, né? Haveria uma dificuldade, haveria um bar, né? um aumento nesse patamar de atividade inventiva. Como seria isso?
E pensando agora também na invenção de Deibas, a gente poderia pensar numa máquina como técnico no assunto? E aí alguns autores já estão até fazendo previsões para o futuro, talvez pensando na modificação do person with ordinary skill in the art, passando para the machine with ordinary skill in the art, né? É uma transformação que talvez a gente veja no futuro, não sei. Por favor, o próximo slide. Fazendo algumas reflexões para o futuro, né? O próximo slide. Eu acho que a gente não deve ceder ao sensacionalismo, ao medo de talvez um futuro distópico, como a gente vê em algumas séries famosas, como a gente tem nesse slide. Mas, próximo slide, por favor. Numa oportunidade, num passo positivo de desenvolvimento tecnológico, social e econômico, em que as máquinas, em que a inteligência artificial poderia trabalhar para a humanidade e com a humanidade, né? É uma realidade, a gente já está vendo pelo número expressivo de depósitos, pode ser que sejam necessárias novas interpretações das normas existentes, ou até mesmo, eventualmente, uma reforma de algumas normas existentes também, de forma que a gente não comprometa a dinâmica do sistema de proteção de propriedade intelectual. Eu agradeço. Próximo slide, por favor. Mais um slide. Agradeço a todos e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Excelente apresentação. Os temas são realmente interessantíssimos e concordo que mereceriam ser discutidos com vinho por um bom tempo, numa abordagem mais filosófica. Na minha fala inicial, eu fiz menção também a um filme distópico, talvez um dos primeiros filmes distópicos com relação à inteligência artificial, que foi 2001, em que o Hall se rebela, mas temos filmes utópicos também, ou não tão distópicos, como Her, no qual Joaquin Phoenix estrelou alguns anos atrás. Isso é extremamente sensível. A questão da propriedade intelectual e a inteligência artificial, realmente ela não é nova, e já em 2019, eu disse isso no começo, mas eu estava sem som, foi estudada pela IPPI com relação ao direito de autor e este ano com relação a patentes. Isso foi mencionado também pelo Rafael Attab, além de outras instituições. É um tema interessantíssimo e a nossa próxima apresentadora vai tocar esses pontos também. Eu começo já a fazer a apresentação. A doutora Bárbara Fiaco, é uma honra tê-la conosco, realmente. Ela é sócia de Foley Hogg e no escritório ela é a co-chair do Departamento da Prática de Contencioso em Patentes. Ela representa clientes em casos complexos, né, particularmente na área biomédica, com foco em DNA recombinante, anticorpos monoclonais, pequenas moléculas, além também de defender farmacêuticas e empresas ligadas à life science, tanto com relação à infração de patentes, mas também no contencioso comercial normal e contratos. Deixando para o final, a doutora Bárbara foi eleita agora presidente da AIPLA, da nossa entidade irmã nos Estados Unidos, e é com imenso prazer que eu passo a palavra para a doutora Bárbara. Obrigado. Thank you, Claudio. And thank you both Wagner and Edson for your excellent presentations. I can't promise a glass of wine, but I think that my presentation will probably move into some of the more philosophical topics that Edson teed up for the day. And I'll do so with
with US law as a starting point. So I'm going to move ahead, I think, because you probably all know a little bit about some of the early slides that I had teed up, and we are a little short on time. So let's start out talking about US patent law. You heard earlier that there's this sense around the world that an inventor has a moral right to his or her invention. That is not exactly the case in the United States. I think US patent law is set up a little bit differently. And the idea behind it certainly is very focused on the human inventor. You know, in the 18th century, there were only human inventors. But the law is very much set up with the assumption that human beings need to be incentivized to invent, that they may not just do so without any incentives in place. So our patent law is set up so that in exchange for disclosing someone's invention, that person is entitled to a monopoly of 20 years from the date of filing. So very much embedded in the concept of patent law is that there are incentives needed to get people to innovate. And then based on the disclosures that are made, others can build on those disclosures, leading to further innovation. There came a point in time when it became clear that inventions were being made not only by individual inventors, but by groups, by teams working together in companies, in universities. And there became a concern that that our incentive system would break down if individual inventors thought that they were only in it for themselves, that a member of the team may run out to patent some aspect of the teamwork and then create prior art that would prevent the ultimate invention made by the team perhaps from being invented, or just would otherwise pit people against each other. So one of the things that has evolved in our patent law is this concept of joint inventions. And this is going to become important as we think about the next step as we move into inventions that involve AI, but may not be entirely the AI generated invention. So in US patent law, there's this concept that joint inventors can work together in a collaboration as long as they work towards the same end to solve a problem. They don't necessarily need to work together. They certainly don't need to be from the same field of technology, and they don't need to make the same amount or type of contribution. They just need to make some inventive contribution to the patent. And very interestingly, not all joint inventors need to have actually been involved in conception, in final conception of the invention. If you think about inventions as a relay race on a track field, and there are 4 members of the team and they each run a lap and they pass the baton to each other, only the runner carrying the baton around the final lap needs to have completed conception of the invention, which is very interesting because we very much think about inventions as a mental act, as a conception. And that has been true. That's how we think about inventors in the United States. And ultimately, conception is when the invention becomes defined as something that can be patented. We have a lot of cases that say conception is the touchstone of invention, and it's the formation in the mind of the inventor of the complete idea. It has to be definite and permanent. We also have case law, and you've heard about this already. We've had existing case law on the books for a long time that says people make inventions, not companies. So legal entities, and logically by extension, AI entities cannot conceive of an invention, so they can't be named as inventors. That question was really finalized when the USPTO rejected the Davis application in April of this year. They very clearly said
as we have already heard, that in order to be an inventor, the inventor must be a natural person. You've also heard already from my panelists that the EPO has similarly rejected the DABUS application. Along the same lines, that the inventor has to be a natural person, and including that that rights, essentially, so this takes on a little bit of the moral rights component. There have to be rights that that inventor can have that can be passed on and assigned to a company or a legal entity. The UK IPO has done the same with similar rationale. And we know in other jurisdictions, Japan, China, and Korea, there are laws that prevent AI entities from being inventors. But I want to step back for a minute and have a conversation about whether that's right, ultimately. When we think about what's coming next, which we may not even be able to imagine in our heads, right? Innovation is moving so quickly. How is it that we as lawyers can make sure that the law is not preventing further innovation or disincentivizing further innovation? So if we think about in the AI context, who could possibly be an inventor? Who or what? We obviously think about the programmer who's potentially focused on the algorithm. In certain circumstances, perhaps like those described by Edson, you may have a researcher who could be a chemist or a molecular biologist or both of them, who are figuring out how to model what small molecules may best bind to a particular protein or a biomarker in order to treat a disease. And if that could be done first through computer modeling, including potentially the better design of a small molecule entity, then research and development could move forward by leaps and bounds in the therapeutics context. Even going so far potentially as modeling, which subpopulation of patients may be best served by a particular small molecule or antibody, which could certainly streamline clinical trials. There's also data providers who could potentially be joint inventors. There may be a different researcher who's reviewing the outcome of what comes out of the computer modeling experience or experiments. And then also the AI entity itself is another entity that we need to consider, particularly in the context, I think, of that gray area where we're not operating with a fully human team of joint inventors, and we're also not operating in the context of really what DABUS wanted to consider itself, or what Stephen Thaler wanted to consider DABUS, which was an AI entity operating on its own. I really believe that the next step that we're going to have to tackle is what happens when there's some combination of human and AI contributions that come together. And in some ways you could say, well, that's not a big deal. We can, under the existing law, we can just name the human beings who are part of the inventive team. And that may work in some jurisdictions. One thing that I do want to alert you to, though, is that I can imagine an easy hypothetical in the United States where there is one human inventor named, and that human inventor was assisted by AI. If that patent is an important patent and it's blocking a competitor from entering a lucrative market, there is no doubt in my mind that someone will challenge that patent and say that the human being who was named an inventor is not actually an inventor, did not make significant inventive contributions under existing US law. Only the AI entity perhaps made those contributions, and therefore the patent is invalid and the invention is available for all of the public to practice. I think there are, if we go back to incentives, there are incentives under the US system to make that challenge in order to invalidate patents. And so that's something that we're just going to want to be particularly aware of going forward. I think, going to the question that's on the horizon that Edson posed at the end of his presentation, what do we
is the human inventor requirement a relic of the past, or is it an important policy-driven judgment that we need to maintain going forward? And it comes down to the question, if you think about it in the context of US law, as I've described it, do we need incentives for purely AI-created inventions to occur, or will they occur automatically? Are the AI entities different from, in some ways, human beings? Or is the investment behind those AI entities, at least for some period of time, going to be needed in order to push the invention and the innovation forward? We also need to consider the question of whether, in the context of AI, where data, the underlying data to train the AI is so important that we risk, if we provide broad patent protection to AI-created inventions, do we risk aggregating AI-created inventions with a smaller group of companies, a smaller group of large companies, the ones that are big and have access and are already accumulating all kinds of data about you and me and patients in the medical context, even if it is done in accordance with our privacy laws. There is a huge amount of value in data. It is being created. It is being analyzed and stored. And there is a risk, I think, that there becomes this aggregation of haves and have-nots, and that's something that needs to be considered. The flip side is that we also, it is possible, if you think about the incentive framework that currently exists, that if AI-created inventions are encouraged, patenting of those inventions is encouraged, there are, as you've heard, disclosure requirements. Those disclosure requirements could potentially include a fair amount of disclosure about the underlying training data that's needed. And it may be that then makes that data more available to entities, the have-nots, right? And that we end up seeing a little bit more of an equalization and the ability for other entities to build on the data that's been disclosed as part of the written description, as we would call it in the United States. So another question that's been posed is really whether there's a middle ground here, and whether in certain circumstances, particularly for purely AI-created inventions, should we consider something that is perhaps patent protection that's a shorter term, maybe not 20 years from filing, maybe a heightened obviousness standard, given the role of the AI-created inventions and the difficulty of figuring out really who a person of skill in the art is, or the AI entity of skill in the art. So there seems to be some room there for at least some policy discussions over that glass of wine. The difficulty, again, is that what about the situations where the AI entity is actually part of the collaboration and is really perhaps making a contribution to a team effort, and how to manage that? So as everyone else has mentioned, there's a lot of overlap around inventorship and ownership, and whether we could find a way to recognize an AI entity as an inventor or owner, and what would that look like? When we think about what legal personhood means in the context of a company, companies in every jurisdiction have responsibilities, right? They have obligations to behave in certain ways under criminal law, under privacy law, under product liability law, and behind those stand individual people. So there's layers to the corporate law that have evolved over many, many years that have ensured accountability for those companies. And we would really need to think, I think, long and hard about what that would mean in the context of an AI entity. Who would need to stand behind that AI entity, and what would the obligations of that person or that company be? But if we step back from this for a moment, I'll just leave you with the question of whether really in the short term, while we think about these inventorship issues, can we address
in the context of contract law. We see that a little bit already. You could use license agreements. You can use joint development agreements in ways to work through, regardless of who the inventor may be, regardless of what the invention is, at the outset to have certainty. We could ensure through contract law who actually owns the IP generated by the AI. And so I'll leave that to you. They require some costs upfront in some of the unusual situations that may have involved form agreements in the past, like a service agreement or going outside of the scope of work to do troubleshooting. If you have a computer programming providing you software for your database, could create complications around potential inventive contributions that one might need to think through. But I think this could be done, and we could achieve a lot of certainty in the short term while we work through the bigger philosophical questions about inventorship. You know, I'm running out of time. My slides do include an update of a USPTO report that's come out recently, just about a week ago, with public comments collected on AI and IP policy. And then for those of you who are not involved in the AI PPI World Congress last week, a couple of interesting just takeaways from resolutions about inventorship of AI created inventions, as well as what protection the AI PPI Congress believed should be conferred upon databases. So if you weren't able to participate in that, those are policy issues that are sort of taking on the big topics for the future. And with that, thank you very much for your time. I want to thank my panelists. This has been a lot of fun, and I hope that next year there will be more in-person collaboration between AIPPI, AIPLA, AIPPI, and ABPI. So thank you, everyone. Stay safe and healthy. Thank you, Barbara. It was a wonderful presentation. I was informed that Barbara, we will need to leave the presentation noon sharp. So I took the liberty to speak in English directly to her and ask a initial question for the debate, because you mentioned the AIPPI discussion and this new version of whether the inventor should be an actual human person. At the same time, AIPPI is discussing the protection of information itself. So sometimes I consider that we are moving in a new world where IP is not directly linked to human persons, but for investment. So investment and patrimonial rights, what we'll consider in Portuguese, would find a more important role in all this discussion. So if you could give us a comment about that before you leave. Sure, thank you. So the resolution that's still being finalized, but that was voted on at AIPPI last week on AI entities and inventorship did specifically state that an AI created invention should not be rendered patent ineligible simply because it was invented by an AI entity. So it leaves open the possibility that an invention like the Davis invention could be patent eligible, and actually suggests that it should be, which I think is a very interesting departure from at least certainly the policies of the United States, and leaves open something for the future. Obviously, ownership and a number of other issues would need to be worked out. And similarly, as you noted, Claudia, the discussion about the protection of data led to a resolution that essentially accepts the proposition and recommends that while mere data itself shouldn't be entitled to protection under intellectual property laws, that databases in which there is investment made should be subject to a sui generis, a new IP right
that does not yet exist in jurisdictions anyway that I'm aware of, and that it is based on investment, and the owners of that database should be those that made those investments. I could imagine some conflicts as a litigator at the margins about how you would actually define that over time, but that it is an investment-based ownership right, and that third parties should not be allowed to, utilize that data without authorization. It also recognizes that it's a complex area, and we would need to work around issues like freedom of speech and expression, privacy law, and strike a balance between the IP rights and all of these other policy issues. But that in concept, there needs to be database protection and ownership. Okay. Thank you, Barbara. It's a brave new world, yes, that we're facing. Thank you. I have a few questions. I guess I will direct the next one. Sorry. I will turn to português. Desculpem, voltando para português. Próxima questão, Wagner, direcionada a você, da doutora Andréa Pocinhas. Ela perguntou logo no começo, logo após a sua apresentação, sobre as diretrizes de exames. Ela falou um pouco sobre inteligência artificial e ela pergunta se há planos de diretrizes específicas para essa área. Bom, agradeço a pergunta, é bom realmente a gente esclarecer esse ponto. Nós julgamos que as diretrizes que foram publicadas em 2016, o texto não era o ideal, mas a gente precisava no momento dar publicidade ao que estávamos fazendo. Já vínhamos há muito tempo trabalhando daquela maneira, e não tínhamos a resolução publicada, então ela precisava de uma revisão basicamente textual e para resolver alguns conflitos de lógica e de procedimento. Então a gente se dedicou mais a esse ponto e decidimos não atrasar mais para colocar uma diretriz no ar. Então decidimos por colocar essa primeira versão revisada e provavelmente no ano que vem, né, nós vamos estar terminando aí um estudo mais aprofundado e fazendo um estudo de caso e colocando alguns exemplos, provavelmente relacionados à inteligência artificial, IoT, também relacionado a dados, né? A gente precisa se debruçar realmente sobre esse assunto e a gente pretende colocar isso numa diretriz, né? Muito obrigado. Excelente ouvir isso. E eu gostaria também de fazer o reconhecimento de algumas contribuições que foram feitas no chat, tanto do nosso colega Rafael Atab, quanto do Eduardo Lelo. Rafael mencionou sobre a IPPI e o Eduardo sobre um artigo do Canadian CIPO, e uma questão, né, apresentada pelo William José Rodrigues da Silva, com relação a uma provocação mais do que uma questão, até se a avaliação dos requisitos de patentabilidade de uma invenção criada por inteligência artificial poderia ser avaliada por um examinador, um subsistema também oriundo de inteligência artificial. Edson, eu deixo essa provocação para você, mas saber em que ponto nós teremos exames de inteligência artificial dentro do INPI, logo, o USPTO, o IPO. Essa realmente foi até uma questão que eu coloquei durante a apresentação, né? A transformação the person having ordinary skill in the art para the machine having ordinary skill in the art. Agora, como essa transformação vai acontecer, assim, e quando, bastante difícil precisar. Eu acho que especialmente o quando, porque, honestamente, eu acho que a gente ainda não está nesse grau de sofisticação, né? Até lá, eu espero que a gente se muna de bastante conversa,
troca de ideias, consultas para a sociedade em geral, para que a gente consiga realmente alcançar um padrão satisfatório que seja adequado ao sistema de proteção de propriedade intelectual. Eu fico pensando, uma coisa sobre esse assunto, e até passando um pouco para outra coisa, uma coisa que não me traz muito conforto se a gente tiver uma proibição para nomeação de inventor AI, e veja, não estou defendendo isso, mas seria o caso de as pessoas omitirem essa informação para que não cause uma rejeição, ou seria o caso de elas manterem isso em sigilo e aí você não ter aquela troca com a sociedade através do disclosure, né? Isso me causa um pouco de desconforto. Sim. A todos nós, eu diria. Bárbara, Edson, Wagner, eu gostaria de agradecer imensamente a apresentação de vocês. Eu tenho outras questões, mas eu já fui avisado que a Bárbara vai precisar terminar meio-dia e meio em ponto. Eu agradeço a pontualidade de vocês nas apresentações. Tivemos algumas outras questões, mas como o Edson disse, nós ficaríamos horas e horas discutindo esse tema e pode ser até uma provocação para a BPI realmente criar um grupo de estudo e se aprofundar nesse tema. Com agradecimento a vocês e a todos os participantes, eu gostaria de encerrar, portanto, o nosso painel. Muito obrigado a todos e boa tarde. Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, Thank you, Barbara. que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Bye bye. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana. Mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.